113. Tua fé é o tema. Está em Lucas capítulo 8, versículo 48. E ele lhe disse, Jesus disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Agora vamos ler a lição. É importante observar que o Divino Mestre, após o benefício dispensado, sempre se reporta ao prodígio da fé, patrimônio sublime daqueles que o procuram. Diversas vezes ouvimos-lo na expressiva afirmação: a tua fé te salvou. Doentes do corpo e da alma, depois do alívio da cura, escutam a frase generosa. É que a vontade e a confiança do homem são poderosos fatores no desenvolvimento e iluminação da vida. O navegante sem rumo e que em nada confia somente poderá atingir algum porto em virtude do jogo das forças sobre as quais se equilibra, desconhecendo, porém, de maneira absoluta o que lhe possa ocorrer. O enfermo, descrente da ação de todos os remédios, é o primeiro a trabalhar contra a própria segurança. O homem que se mostra desalentado em todas as coisas não deverá aguardar a cooperação útil de coisa alguma. As almas vazias, embalde, reclamam o quinhão de felicidade que o mundo lhes deve. As negações que perambulam transformam-nas perante a vida em zonas de amortecimento, quais isoladores em eletricidade. Passa a corrente vitalizante, mas permanecem insensíveis. Nos empreendimentos e necessidades de teu caminho, não te isoles nas posições negativas. Jesus pode tudo. Teus amigos verdadeiros farão o possível por ti. Contudo, nem o mestre, nem os companheiros realizarão em sentido integral a felicidade que ambicionas, sem o concurso de tua fé, porque também tu és filho do mesmo Deus, com as mesmas possibilidades e elevação. Então está falando bem claro, Tem a nossa parte aí no meio desse processo. Então, tua fé, vai falar da nossa fé. E Jesus disse assim, e ele lhe disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Aqui mostra que nós temos que ter um preparo para receber uma graça. No caso, a nossa fé. Como é que ela está, a nossa fé? Como é que a gente se prepara para ter o merecimento? O merecimento é como eu dissesse assim a uma pessoa que está doente: olha, se você não tiver um sistema imunológico bom, eu posso te dar o remédio que for, não vai adiantar, seu corpo não vai reagir. Então, como é que está o teu preparo orgânico para iniciarmos o tratamento? Hoje em dia a gente faz o preparo orgânico até para fazer uma cirurgia, porque se você não estiver bem, a cirurgia acaba te matando, Então, como é que está a nossa fé para nós recebermos a misericórdia? Como que estamos preparados no nosso coração? E um dos itens muito importantes para isso, e que eu vejo que influencia bastante, é como eu serei após conquistar o que eu gostaria de conquistar. Porque se a finalidade da nossa existência nesse mundo é evolução, transformação, crescimento, por que alguém me daria algo que não me mudaria em nada? Para eu viver mais tempo neste planeta? Para quê? Então nós vamos perceber o seguinte, que um dos itens muito importantes para receber uma graça é: o que eu estou pensando que vou fazer com esta graça? Acho que vocês vão estar pensando agora, como assim? Não entendi. Vamos supor que eu hoje, vou fazer um exemplo simples.
Vamos supor que eu hoje estou com um problema terrível na minha vista e eu não consigo ler. Então, eu digo assim, não leio, eu não gosto de ler. Mas se eu tentar ler, eu nem conseguiria porque minha vista não me deixa. Então, eu peço a Deus que eu gostaria de ter uma vista boa. Aí vem aquela pergunta, mas para que você quer uma vista boa? Ela vai ter tantos sonhos depois que se curar da vista, né? Menos usar essa vista de uma maneira adequada dali por diante. Ou seja, se a graça nos chega sem preparo, eu utilizo a graça para repetir as minhas condições, meus hábitos que me levaram a conquistar doenças, inclusive aquela que eu consegui sair dela, daquele problema que eu consegui sair dele. Quer ver, por exemplo, eu sou uma pessoa que não penso duas vezes para gastar dinheiro. Eu sou uma pessoa consumista, materialista. Se Deus me der dinheiro, o que eu vou fazer com o dinheiro? Vou continuar gastando. E aí existe uma pergunta que a gente tem que fazer a um pai que sabe tudo, misericordioso, bom e justo. Continuaria dando algo a um filho que ele não saiba utilizar, que ele não sabe utilizar, e que estaria e que esse desequilíbrio em relação àquilo estaria piorando a situação dele perante a consciência dele? Será que um pai bom, justo, faria isso conosco? Até lá, se isso acontecesse, o próprio filho ia acusar Deus. Falar, se eu não sei lidar com dinheiro, por que o senhor continua me dando dinheiro? Por que o senhor me dá dinheiro? Então, as doenças, as limitações, os problemas financeiros, em todas as áreas nossas, é um momento, é uma forma de nos limitar a nós não piorarmos a situação que nos encontramos. Limita a gente, faz a gente refletir, porque a gente acaba deixando de fazer algumas coisas que a gente faria se não tivesse aquele problema. A gente faria algumas coisas e talvez essas coisas não sejam boas para nós, né? Então é importante nós pensarmos nisso também. É importante observar que o Divino Mestre, após o benefício dispensado, a cura, né, ou a solução, sempre se reporta ao prodígio da fé, patrimônio sublime daqueles que o procuram. Na verdade, a fé é um patrimônio que cada um de nós temos que adquirir pelo nosso próprio esforço, pelo nosso estudo, pelas nossas experiências. Nós vamos galgando essa montanha de fé, que é mais ou menos assim que a gente representa. Mas ela não tem como ser transferida. A minha fé, a maneira como eu creio em Deus, eu não tenho como transferir para ninguém. Tá certo? Cada um tem que desenvolver. O conhecimento que me levou a conquistar a fé, eu posso dividi-lo, eu posso ensiná-lo, mas a fé tem que ser praticada por cada um de nós. Tá? Então, diversas vezes ouvimos-lo na experiência, na expressiva afirmação. Diversas vezes ouvimos Jesus falar assim, entre aspas, a tua fé te salvou. Ele não disse assim, ele não dizia assim, eu te salvei, eu te curei, eu te libertei, eu isso. Não, a tua fé, ou seja, ele mostra bem claro que existe algo, que tem que existir algo em nós para conquistarmos aquilo que queremos. Tá certo? Se não houver em nós isso, não há uma conquista. Até porque, vamos imaginar, mais uma vez, um Deus misericordioso, bom e justo. Dar ao filho, um pai agora, vamos tirar Deus e colocar um pai justo. Ele vai dar um filho que não merece o que o filho pede? E ele estaria sendo justo?
o outro filho, vamos supor, ele tem 2 filhos, um merece, o outro não merece. Quem merece faz por merecer, porque ninguém merece do nada. Está fazendo, cumprindo regras, se dedicando, sendo disciplinado. Nada disso é fácil. E um dos filhos está exatamente isso, merecendo. O outro não está nem aí, vivendo uma vida tranquila, mas os dois ganham a mesma coisa. A pergunta é: esse pai é justo? E será que esse Deus é assim? Então, uma das coisas é o merecimento, e o merecimento está na fé, né? Um dos elementos que a gente tem que desenvolver para adquirir o merecimento é a fé. Então, por isso que ele fala: a tua fé te salvou. Mais ou menos assim: olha, eu vim aqui te dar o que já era teu, o que você trabalhou para ser seu, o que você já conquistou. Eu vim te mostrar que aquilo que você, pelo que você trabalhou, para o qual, que o que você conquistou já está com você. Pronto, desperta a pessoa e ela passa a enxergar a sua própria conquista. Doentes do corpo e da alma, né? São 2 tipos de doença. Depois do alívio ou da cura, escutam uma frase generosa: é que a vontade e a confiança do homem são poderosos fatores no desenvolvimento e iluminação da vida. É tão poderoso a confiança do homem e a vontade, que graças à confiança e à vontade ele se desenvolve. Se o ser humano se desenvolve, se é tão poderoso assim, imagina esse mesmo poder utilizado em auxílio do próximo, em auxílio próprio também, né? Por a vontade, ele citou 2 itens aqui: vontade e confiança. São 2 elementos importantíssimos. Por quê? A vontade é uma coisa, é diferente daquela necessidade caprichosa que a gente tem. Vontade, ela não pode ser reconhecida literalmente pela palavra vontade quando eu tenho uma dependência. Então eu não estou com vontade, eu estou com abstinência. Ela não pode ser representada por: eu tenho um capricho, é melhor, eu acho melhor, é assim que eu quero, porque senão é um mimo. A vontade só é reconhecida como vontade quando ela está realmente aliada à necessidade. E não é uma necessidade física, é uma necessidade espiritual. Afinal de contas, nós somos espírito e não somos corpos, nós somos espíritos. Então, quando a gente fala necessidade, é necessidade espiritual. Então, quando a vontade e a confiança, eu tenho uma vontade, eu preciso disso para a minha evolução, e eu acredito, confio que Deus vai permitir, que o Cristo vai me ajudar, permitindo aqueles que podem me auxiliar vir ao meu socorro. Tenho a certeza absoluta, ou seja, eu não farei qualquer coisa para adquirir aquilo que eu quero, porque depois eu vou estar endividado com outras áreas da vida, né? Então eu tenho que pensar sempre que eu tenho que ter limite naquilo que eu faço, né? Porque senão eu posso até obter a cura, porque como a gente já falou, o bem e o mal nos dão. Um nos cobra, é o mal, e o outro eu adquiro, não é me cobrado, porque para eu adquirir eu tenho que me desenvolver, eu tenho que me preparar. Então, na verdade, ele não me dá, o bem não me dá, o mal é que me dá, por isso pode cobrar, e aí tá certo. O mal me dá, não me pergunta quem eu sou, o que eu vou fazer com isso, nada. Você não pediu? Toma.
Agora, depois eu cobro. O bem não. Ele não te dá nada. Jesus não te dá nada. Deus não nos dá nada, absolutamente nada. Ele faz você merecer. Ou seja, você tem que trabalhar e crescer, desenvolver, aprender para ter o direito de acessar aquilo que você quer. Então, quando você acessa, quando você obtém, é teu. Não deve mais a ninguém. O navegante sem rumo e que em nada confia, somente poderá atingir algum porto em virtude do jogo das forças sobre as quais se equilibra, desconhecendo, porém, de maneira absoluta o que lhe possa ocorrer. Então, se é um navegante que ele não confia em nada, não tem fé em nada, ele está dizendo bem claro, um navegante sem rumo, andando, a vida para ele é cada dia um dia, pronto, e em que nada confia, somente poderá atingir algum porto em virtude do jogo das forças sobre as quais se equilibra. Que forças é essa? Todas as forças que regem dor, bem-estar, bem, mal, alegria, tristezas. A pessoa fica sendo jogada cada hora de um lado e ela vai se deixando levar, a vida vai levando ela nesse jogo de força, porque como ela não confia em nada, ela não se agarra, não observa, não presta atenção e não aprende com a vida. No momento que ela está passando alguma coisa ruim, seja o que for, ela acredita que é azar. Ih, tô com azar demais. No momento que as coisas melhoram para ela, é sorte. Mas ela não se atenta em observar o que ela andou fazendo para conseguir aquela sorte, nem para ter aquele azar. Quer ver uma coisa? Tem muita gente que fuma e tem câncer de pulmão, e aí o médico diz para ele que ele tem câncer de pulmão, ele sai falando assim: eu tive azar, tô doente, a minha doença é um azar. E ainda cita assim, fulano, ciclano fuma e não tem câncer, então eu tive um azar. Não é nem ciência para explicar para ele que é uma consequência. Imagina se ele vai acreditar em Deus, em alguma coisa, tá? Para ele é uma questão de sorte ou de azar, simplesmente assim. E nesse joguete ele vai indo, tá? O homem que se mostra desalentado em todas as coisas não deverá aguardar a cooperação útil de coisa alguma. Então ele não tenha nem essa expectativa de que algo vai colaborar com ele. Eu conheço muita gente que pensa assim: ó, nós estamos numa fase ruim, é ruim, vai melhorar. Se você perguntar, mas o que você vai fazer para melhorar? Qual é a sua intenção, projeto? Não, confia que vai melhorar, porque a vida é assim, uma hora tem fase boa, outra hora tem fase ruim, acabou. Então quando ele está na fase ruim, ele espera, aí a fase ruim passa e vem a fase boa, ele desfruta daquilo, e assim ele vai vivendo a vida dele. Ele não faz nenhum movimento e não aprende absolutamente nada. As almas vazias, embalde, reclamam o quinhão de felicidade que o mundo lhes deve. Todo mundo quer um pedaço de algo bom, né? O seu pedacinho de felicidade neste mundo, um pedacinho de paz neste mundo. Não é só neste, mas deste. É uma coisa diferente. Neste mundo, enquanto você está nele, então é neste mundo. Agora, deste mundo é alguma coisa material. Então eu quero a minha felicidade em alguma coisa material, seja numa casa, seja num carro bonito, ou numa casa grande, seja na conta bancária. Então ali está a minha felicidade. Todo mundo quer um pedacinho dessa felicidade deste mundo, tá? Os cristãos geralmente querem um pouquinho da felicidade neste, mas não necessariamente deste, porque ele pode ter algo, né, que é a paz interior, equilíbrio, ele conseguir encontrar a capacidade de amar, de perdoar.
As negações em que perambulam transformam-nas perante a vida em zonas de amortecimento. Quais isoladores em eletricidade? Então, algumas pessoas pensam assim, Guto, como que pode, né, uma pessoa viver sem acreditar em Deus, sem acreditar que existe vida após a morte, sem acreditar em nada, puramente sorte e azar, puramente isso, puramente nessa ideia de que uma hora nós estamos uma onda de coisa boa e uma onda de coisa ruim, uma onda de coisa boa. Como? Passar uma vida inteira, morrer assim, sem acreditar em nada, que depois da morte, fecha o olho, acabou, não tem nada. Como? A gente fica tentando entender um pensamento desse, e ele está explicando assim, porque a gente, para quem acredita, para quem já se despertou, tem tantos exemplos, tem tantas coisas acontecendo para provar aquela teoria que você vive. E aí você olha de uma pessoa que totalmente insensível a tudo, ri de tudo, banaliza todas as religiões, não crê em Deus, não crê em nada, nenhuma intervenção, pronto, e está vivendo uma vida e vai morrer assim. A gente fica pensando, meu Deus, como? Então ele está mostrando como. É que as negações em que perambula o ser humano, alguns, e nós podemos estar perambulando em vários, nós estamos colocando aqui o exemplo máximo, né, de uma pessoa que não acredita em nada, nem Deus, nem vida após a morte, nem Deus, só acredita em sorte e azar, ponto final. Mas aí nós temos as graduações disso. Tem aqueles que acreditam mais em crendice popular, tem aqueles que acreditam mais nos rituais, tem aqueles que aí assim vai indo, vai assim vai indo. Tudo isso está longe da verdade e faz com que a pessoa se segue para a verdade. É isso que nós estamos falando, né? Então, as negações de quê? Da verdade. As negações da verdade em que perambulam transformam-nas perante a vida em zonas de amortecimento. Quais isoladores em eletricidade? Ou seja, acontece as coisas, porque não deixa de acontecer para ninguém, coisas boas e coisas ruins acontecem para quem acredita em Deus, para quem não acredita em Deus, para quem acredita em vida após a morte, para quem não acredita em vida após a morte, para quem, enfim, todo mundo vai passar os seus problemas, suas dificuldades neste planeta. Então, e até uma das coisas que as pessoas que não acreditam em Deus, materialistas, céticos, dizem assim, para que eu vou acreditar em Deus? Por acaso Deus resolve algum problema? Por acaso alguma religião, qualquer uma, não precisa ser só cristã não, budismo, taoísmo, islamismo, qualquer uma religião nesse mundo livrou algum homem dos seus sofrimentos? Não. Então para que eu vou ter uma religião? Eu vou passar pelo que eu tenho que passar, independente se eu tenho ou não tenho religião, não é? Ele está certo. Então para que eu vou ter religião? Só para ter mais uma preocupação? Olha a colocação. Ele está pensando algo irracional? Não, ele está pensando algo lógico. Como ele não acredita, ele não vê motivo para se preocupar com a religião. Mais um motivo, segundo, porque também a religião dá para ele apenas algo depois dessa vida. Então, para ele ter uma religião, ele vai ter que acreditar em algo depois dessa vida. É o que ele não acredita, o que ele quer, tudo que ele quer é nessa, e nenhuma religião dá. Então, essas negações colocam ele quase que isolados, são isoladores. Por quê? Tudo que lhe acontecer, eles ficam insensíveis. Aconteceu, é azar. Aconteceu, coisa boa, é sorte. Nada lhe toca, nada lhe motiva a orar, crescer, progredir, se transformar. Que nem nós cristãos temos a reforma íntima. Temos essa luta para fazer a reforma íntima para que a gente melhore, transforme, cresça, evolua. Eles não.
Eles não querem crescer, vai crescer para onde? Depois que morrer, acabou. Fechou os olhos, acabou. Pouco importa se ele foi bom, mal, não importa. Importa é o quanto ele está aqui vivo, morreu, acabou. Então essa visão, eles ficam quase que hipnotizados. Eles não conseguem se conectar com o mundo espiritual. Se conectam muito com a vida, com os acontecimentos, mas não tem uma previsão de esperança. Tem muita gente assim, muitas pessoas já largaram as religiões faz tempo. Quer ver uma coisa? Porque como nós falamos, tem graus, tá? Não estou falando um tipo só, não. Já largaram a religião, então carregam o título da religião. O que você é? Sou espírita. Mas quanto tempo você não lê um livro espírita, não vai num centro espírita tomar um passe, sei lá, não vê uma palestra? Ixi, nem conta. Então, já parou. Eu sou católico, sou evangélico, sou isso, sou aquilo. Mas não vai. Não vai. Já está começando com... E por que não vai? Porque não acredita. Mas dizer não acredito vai incomodar muito mais. Então ele vai dizer o quê? Eu sou tal religião. Mas se eu acreditasse, eu ia. Eu frequentava. Eu estava buscando compreender o que a religião quer me propor. Mas como eu não acredito, nem sequer tenho interesse. Se alguém me perguntar assim, Guto, você é espírita, há quanto tempo você não vai ser espírita ou ler um livro? Uns 20, 30 anos. Por que você faz isso? O que você acha que você perdeu nesses 20, 30 anos? Eu não acho que eu perdi nada, não. Porque eu não acredito. Não acredito. Por que eu não vou em algum lugar? Eu deixo de ir num lugar 10, 20 anos, não me preocupo nada do que está acontecendo naquele ambiente, não quero saber quais são as descobertas através do espiritismo, nem nada. Por que esse assunto não me chama atenção se eu digo que eu sou espírita? Porque eu não sou espírita. Porque aquilo ali para mim não tem sentido na minha vida. Mas eu carrego ainda a esperança, porque é mais uma crença do que uma religião, uma busca. E nós estamos dormindo. Tem milhões de pessoas que têm crença, mas não tem religião. Você pensa assim que não? Às vezes as datas comemorativas nesse ponto é bom, porque sei lá, chega no Natal, aí quem sabe a gente lembra do nascimento de Jesus, chega a Páscoa, a gente lembra do sacrifício de Jesus. Mas você vai perceber que até mesmo nós estamos falando agora mais dos cristãos, tá? Os cristãos que têm várias denominações religiosas, quando eu vou me afastando, chega na época do Natal, eu já não lembro mais do nascimento de Jesus. Eu lembro do Papai Noel. Eu lembro de correr na rua, comprar presente, enfrentar aquelas multidões de gente. Eu tô para fazer minha casa dar uma festa, vai vir minha família, e vai ter que ter bebida, vai ter que ter briga, vai ter que ter música de forró, vai ter que ter tudo. Não tem nada a ver com o Natal. Mas eu nem percebo isso. Por que eu não percebo? Porque faz tanto tempo que eu não tenho notícia do tal do cristianismo. Então, alguém vai... E aí levanta um e fala, peraí gente, antes de comer já beba, porque já bebeu até antes da ceia, né? Meio tonto, fala, vou fazer uma oração. Aí todo mundo vai falar, o que foi com esse homem? Aí que a gente assusta. Ué, isso existe? Como nós estamos? Chega na Páscoa, a Paixão de Cristo, a luta para comprar o ovo de Páscoa, a reclamação do preço do ovo da Páscoa, entrar na fila do ovo da Páscoa. Passou a Páscoa. O que era a Páscoa mesmo? Nem lembramos, mas já estamos longe do calendário cristão há muito tempo. Porque tudo é gradativo. Você vai se afastando, vai se afastando, vai se afastando, vai se afastando. Daqui a pouquinho sua vida não tem absolutamente nada a ver com o cristianismo.
seus comportamentos não têm nada a ver com o cristianismo, suas conversas não tocam, não passa nem perto disso. Nem perto disso. E pronto. Essa é a vida daqueles que estão perambulando, né? Completamente insensíveis, como um amortecedor. Uns já dizem, depois de um certo tempo, falam: eu não sei, eu não sou nada, porque se eu falar que eu sou alguma coisa, olha só. Qual a sua religião? Guto, eu não vou nem dizer que sou católico ou que sou espírita. Na minha família era católica, fui batizado no catolicismo, aí não fui mais no catolicismo, depois eu fui também para o centro espírita. Aí olha, eu vejo que eu não sou nada, na verdade, porque tem tanto tempo que eu não frequento nada, não leio nada, não busco nada dentro disso, que eu nem posso dizer que sou. E ainda acha que ele está confessando isso, e é algo maravilhoso. Nós estamos tão dormindo nesse campo que quando eu perceber que eu mesmo já consigo falar, confessar, sem sentir nada no meu coração, nenhuma culpa, nenhuma necessidade, nem que eu estou perdendo algo, já foi. Você imagina quando eu desencarnar? Eu sou aquele que reconheço que eu nunca busquei nada para me melhorar, nunca fiz reforma em mim, nunca preocupei. Olha só. Outros, aí quando eu precisar, né, ou às vezes nessa vida ou depois que morre, aí eu quero lembrar de Jesus. Mas não era eu que dizia que dizia que estava tão longe de tudo isso. Agora eu queria estar tão perto. Quero o meu quinhão de felicidade. E era eu que batia no peito para todo mundo falar: não sou nada, porque faz tempo que eu não nós precisamos refletir se nós já estamos, porque o tema é se tua fé é minha, sua, de todos nós. Como está a nossa fé? Como está a saúde da nossa fé? Eu acho que todo mundo tem alguém em casa que não vai em religião nenhuma. Não faz esforço nenhum. Não busca se aprimorar, não busca nem nada. Todos nós temos um. É fácil de ver isso. Antes era uma coisa mais difícil, mas hoje em dia é muito fácil. E é triste isso. Triste porque é a única coisa real que nos sobra depois que a gente morrer, partir desse mundo. É a nossa fé. A roupa, matéria, poder, status, tudo, até o seu fio de cabelo, fica tudo. O que você leva daqui senão tua fé? E não preocupar com a sua fé, com a saúde, com a força da tua fé, é estar fadado. Você está cavando um buraco para se enterrar no futuro, que quando você partir desse mundo vai ser um miserável, vai ter consequências, vai ser uma pessoa perdida do outro lado, vai ser um miserável mesmo. Porque nunca se preocupou com a tua fé, de entender como é que é, para onde, seja em qual religião for, não se aprofundou. Então é uma coisa muito séria a nossa fé. Aí ele diz assim: passa a corrente vitalizante, que é a vida, passa por aquele corpo, por aquela mente, por aquela alma, passa por nós, seres humanos, a corrente vitalizante, a vida, mas permanecemos insensíveis, igual um isolador. Está comparando uma borracha, madeira, quando você põe na energia elétrica, né? Não acontece nada. As pessoas passam pela vida e não se modificam. Quando a pessoa já entra na vida sem acreditar nada, completamente insensível, e passa pela vida assim e morre, a gente deve ver que é previsível. Você pensa assim:
Meu pai era ateu, mas o pai dele era ateu, então e toda a família dele era ateu, então é previsível. Mas e aquelas pessoas que um dia frequentaram? Que um dia foram até trabalhadores dentro de uma determinada linha religiosa. Né? Porque todas as religiões que frequentaram mesmo, que fizeram estudo, e de repente esfria, e que a diferença dele para um ateu não tem nenhuma. Isso é chocante. Isso é muito, eu diria assim, é muito triste. Porque, lembrando de Barçanufo, o Cristo não chorava pelos que não o conhecia. Jesus chorava contra ele, chorando por aqueles que o conheciam e não faziam nada por si mesmo, por melhorar. Que adianta conhecer o Cristo? E alguns dizem assim: muito tempo, eu já fui, como se a religião fosse só uma moda. Passou a moda. Gente, nós estamos falando de uma fé, de um patrimônio que nós vamos levar, de a nossa consciência. Quanto mais fé nós tivermos, quanto mais riqueza de conhecimento, mais ricos seremos do outro lado, mais livres para fazer as nossas escolhas. Quando partimos desse mundo onde essas leis que estão aqui, acabou tudo, não vai mais interferir em nós, vai valer as outras. Quais são? Exatamente isso que nós temos que nos preparar. Então, quem cuida da própria fé está cuidando não só do presente, está cuidando do futuro inevitável. O grande futuro. Nos empreendimentos, continuando agora, nos empreendimentos e necessidades de teu caminho, não te isoles nas posições negativas, não fica isolado, né? Nas coisas que você faz na vida. Você pega e acha que todo mundo está contra você, ou então que nada te dá certo na vida. Todos nós passamos por dificuldade em alguma área da nossa vida. A mensagem é: não te isole. Jesus pode tudo. Teus amigos verdadeiros farão o possível por ti. Contudo, nem o mestre nem os companheiros realizarão em sentido integral a felicidade que ambiciona. Eles não vão poder te dar isso. Por que não vão poder te dar? Sem o concurso de tua fé. Porque você tem que ter fé. Porque também tu és filho do mesmo Deus, com as mesmas possibilidades de elevação. Quando um benfeitor, um espírito mais elevado, não nos dá o que queremos, não é porque ele está negando, não é porque ele está punindo. Ele não pode fazer algo por nós que nós não merecemos. E por que nós não merecemos? Porque não trabalhamos na nossa reforma íntima o suficiente para alcançarmos um nível de adquirir, possuir, receber aquilo que queremos. E se ele fizer isso, ele pode não estar nos ajudando, mas nos afundando. Porque se Deus permitiu essa restrição na minha vida, tem um motivo. E se alguém, um benfeitor que tem o poder de fazer, me devolve, me tira aquela restrição, com certeza haverá problemas mais sérios para mim. Outra coisa é que ele não dá nada. Os benfeitores não nos dão nada. Olha aqui, ó. Jesus pode tudo. Ele não disse Jesus te dará tudo. Pode tudo. Pode é diferente de dar. Então nós vamos entender aqui, ó. O que ele quer dizer pode tudo? Jesus pode, por exemplo, você já adquiriu a condição de receber a graça que deseja e ele fazer você assumir essa graça. Pronto. Ele pode tudo. Você ainda
não tem condições de receber, não tem a misericórdia, não, a graça suficiente, o preparo suficiente para receber uma determinada bênção que você tanto quer, um milagre que a gente chama, né? Mas aí vem o mal, ouvindo o seu pedido, e fala assim: mas eu te dou, o que você quer? Eu quero um cargo na minha empresa. Mas vamos ter que derrubar o fulano de lá, né? Porque lá quem tá é o fulano. Tudo bem, ele vai ficar doente, vai sair rapidinho e você entra no lugar dele. Beleza! Que bom! Tá tranquilo. Jesus pode permitir isso? Pode, tanto que permite. Porque quem tem que decidir como você vai adquirir algo é você. Todos nós temos o livre-arbítrio de ser atendido pelo bem e pelo mal, ou pelo mal. Mas o mal aqui não é um mal para sempre, eterno. Ele é temporário. Você vai receber um benefício do mal, vai ficar no lugar do seu chefe, porque vão adoecer ele, ele vai cometer um erro, vão mandar ele embora, e você vai começar a sentir culpa por estar num lugar que não é teu e que você não conseguiu de maneira honrosa, moral. Então isso já vai abrir um processo na sua mente que vai conectar os processos obsessivos. Então você vai começar a andar pelo mundo espiritual a partir daquele momento como uma pessoa que não tem moral. Sabe como é? É quando a gente dorme e do outro lado quando a gente anda e todo mundo fica dizendo assim: você que fez isso, você não vale nada, você é isso, você é aquilo, né? Porque o mal é maravilhoso para nos comprar na maldade, mas também é muito bom para jogar na nossa cara a maldade que a gente aceitou deles, né? Então, aí o tempo vai andar, logo você adquire um compromisso. Logo vai aparecer alguém abaixo de você que também vai querer o teu lugar. Vai conseguir mais rápido do que você. Sabe por quê? Porque você merece agora perder o seu cargo, porque você está ali de maneira errada. Então você está uma porta aberta para o mal. Qualquer um que chegar ali e falar também eu quero o dele, é rápido, porque para o mal é mais ou menos assim, esse daí está aí, eu coloquei ele já está sentindo muito reflexo da sua consciência, muita culpa, já começou a querer ir na igreja, agora já quer ficar bom. Tira ele daí e põe esse novatinho aqui que está chegando agora, vou comprar ele. Põe ele lá. Ele até ficar velho, já põe outro, e assim vai indo. Vai passando. Sempre na fila da maldade tem um atrás querendo tudo aquilo que você já tem. Na maldade, no caminho da maldade, tem os que já estão pulando se suicidando porque não aguenta de tanta maldade que já fez de culpa. Mas tem ainda o de trás, daí. E tem o sonhador que ainda quer ter o direito do mal ouvi-lo para ele começar a estrada. Isso nós podemos ter certeza. Então, que a gente pense muito, olha, ele pode fazer tudo, mas ele não fará. Quando o benfeitor não faz, é porque não vai ser bom para nós. E se nós formos cristão verdadeiro, tivermos nossa fé, a gente nem titubia a nossa fé. A gente, ok, não é para ser? Tá bom, vou viver da melhor forma, amando a Deus, servindo a Deus, porque eu tenho certeza que Ele sabe de coisas que eu não sei, até para mim mesmo. E outra coisa também, porque o benfeitor não me dará. Porque o mal me dá e o bem não me dá. O mal não quer que você evolua. Vamos lá. O bem quer que você evolua. Se o mal te dá, o que acontece? Você não evolui. Porque o problema que ocasiona na sua vida, a dificuldade que apareceu na sua vida é para você evoluir, aprender, crescer e se desenvolver. Se o mal chega e tira o problema,
você não evolui. Ok? Então você fica exatamente como você está. E o bem? Se o bem tirar de você, ele também vai agir como o mal, você não vai evoluir. E seria muito egoísmo do bem. Um benfeitor não nos dá alguma coisa porque seria muito egoísta dele. Porque ele tem que lembrar que ele se tornou um benfeitor. Um benfeitor é um benfeitor porque ele passou muitas dificuldades e necessidades e não deram para ele. E foi assim que ele cresceu e evoluiu e se tornou um benfeitor. E ele sabe disso. E se ele tira a sua chance de aprender te dando, ele está sendo egoísta e maldoso com você. Não tem nada de amor por você se ele te dá. Nada de amor. Um professor que passa um aluno sem saber, ele não está sendo nada legal com esse aluno. Ele está jogando esse aluno na fogueira. Certo? Jogando. Porque na sala de aula o aluno tinha direito de levantar a mão, pedir para repetir a matéria, fazer exercício, ninguém ia cobrar dele. Lá fora, na vida profissional, quando ele cometer um erro, ele vai ser processado, ele vai perder o diploma dele, talvez ele não arranje mais emprego. Então, enquanto nós estamos na condição de passando por problemas e dificuldades, nós estamos na condição de aluno. Nós podemos errar, falhar, e se alguém nos tira isso, nós já estamos na condição de somente acertar. Mas se eu não estiver preparado, eu vou errar. Quanto mais alto eu tiver, quanto mais alto eu subir e falhar, uma coisa é certa: o tombo é maior. Então um benfeitor não vai colocar você lá na montanha sabendo que você não sabe escalar uma montanha. Você vai cair lá de cima e vai se arrebentar. Então o benfeitor é aquele que vai te treinar, te ensinar, não vai te ajudar, nem dar a mão para você. Ele vai te ensinar você a descobrir, se virar para escalar uma montanha sozinho. E o mal? O mal leva você até de helicóptero e põe você lá. Tá certo? E a hora que você parar de adorá-lo, ele é o primeiro a empurrar, porque já tem uma fila de outros querendo de helicóptero também para lá. Não precisa nem fazer força, não. Tem sempre assim. Quando as coisas estiverem muito fácil, tome cuidado. Então, porque Deus, e Ele sabe que você tem o mesmo direito. Outra coisa, o benfeitor, ele sabe que você tem um direito, que você é filho de Deus como Ele, e que o método desse Pai de todos nós é o mesmo para todos os filhos. Então por que eu vou te dar algo que eu sei que você pode aprender, adquirir e conquistar por seu esforço, como eu fiz comigo mesmo? Por que eu vou te dar? Não teria sentido isso. É como se, a menos que eu fosse alguém muito orgulhoso, muito vaidoso, e dissesse: coitado da Janete, se eu não der para ela, ela nunca vai conseguir. Eu consigo, porque eu sou tal. O benfeitor não é orgulhoso, ele não é vaidoso. Ele olha para nós e fala assim, nós estamos chorando: não, meu Deus, mas eu quero tanto. Eu falo: tá, eu sei, é difícil, mas vai. O benfeitor é bom para enxugar lágrimas e para confortar a gente nas dores. Ajudar não. Ajudar não é. O máximo que ele vai falar assim: mas meus joelhos estão estourados, meus pés estão calejados, não aguento mais caminhar nesse mundo tão difícil. Ele vai falar: tenha força, tenha bom ânimo, vamos, comigo também foi assim, olha onde eu estou. Se eu te ajudar, você nunca vai se tornar um benfeitor. Eu só sou um benfeitor porque o meu benfeitor não me ajudou. Eu não posso fazer com você isso. Então vamos, o que eu posso fazer é: acordo você cedo, né? Lembro você de passar remédio no seu calo para você continuar caminhando, cobro você que você está faltando de caminhar, mas tirar de você a caminhada, impossível. Te carregar no colo, jamais. Certo? Lembre-se bem disso. Esse é um benfeitor. É aquele que vai te treinar, que vai te ajudar a você chegar num lugar onde você vai ser o único responsável pelo seu sucesso, pela tua evolução.
mal. E tudo que é mal neste mundo, se hoje um dia eu quiser saber assim, será que isso é certo, será que isso é errado? Uma das coisas fáceis é, se onde você estiver, você pode analisar se você realmente merecia ali estar, quais foram os esforços que você fez para estar ali, qual é o preparo para ali se encontrar. Se você perceber que você está aquém aquele lugar, alguém te empurrou, e esse alguém com certeza não foi o bem. Quando a gente fala, Guto, um dia você falou do empréstimo de misericórdia, quando a pessoa não tem o merecimento, mas é dado a ela para provar a ela que ela não tem condições de ter aquilo que ela tanto sonha. Nós citamos, por exemplo, o dinheiro. Eu passo a vida inteira rezando para ganhar na loto, não sabendo que eu não tenho condições, mas eu quero, e aí eu ganho na loto. E aí o que eu faço com o dinheiro? Eu me arrebento mais ainda. Então, aí alguém vai falar, então nesse caso não foi Deus que deu? Não foi os benfeitores que... Não foi Deus, não. Ele só permitiu. Quem faria isso? Que tem quem atenda determinados pedidos, os pedidos que nós não merecemos, tem quem atenda, mas não é o lado bom, não é os bons espíritos, não é o bem, não é o Cristo, não é nada, é o outro lado das sombras. Então, se eu quero dinheiro, o dinheiro vai te aparecer, vai te aparecer cada emprego, cada proposta. Se você quer subir na vida, vai subir na vida. Digo mais, viu? Pobre só morre quem quer nesse mundo. Tô brincando aqui, mas é verdade. Pobre só morre quem quer. Perca toda vergonha na cara, toda moralidade. Seja aquela pessoa que você não se preocupe com nada. Pague qual for o preço. Eu duvido que o mal te deixe escondidinho. Você vai chegar no topo desse mundo. Mas é isso que o cristão não faz. Não é isso? O cristão tem regras, leis, moral, ética, e não paga qualquer preço para conquistar seus sonhos. Ele tem quem seguir, né? Ele tem ensinamentos. Então não dá para disputar com o mal. Por isso que a gente vê algumas pessoas do nosso lado caminhando de vento em popa, assim, tendo sucesso, chegando lá. Ele fala, mas e eu? Eu não saio da minha religião, eu vou lá todo dia na minha religião, aquilo, e eu no caminho, eu dou um passinho, fulano dá 10, 20, 30 passos. Eu acabei de entrar no emprego, eu já estava com um carrão. Eu agora, mal e mal, comprei o meu motorzinho até meio fundido, ele já está comprando a casa dele. O Deus dele é diferente do teu. O dele é Mamon, e o seu é o Deus. Não acende duas velas, não se acende duas velas, uma para Deus e outra para Mamon. É isso mesmo. Ele escolheu um. Tem resposta rápido. É onde está Deus para ele? Permite. Se ele quer dessa forma, é o direito dele. E você? Você não se permite. Você não se permite. Por quê? Pelas leis do Cristo, que ele nos ensinou, não seria legal negociar com as sombras. Não seria correto, lícito, ganhar algo que você não mereça, que não venha pelo Cristo, pela bondade, pelas leis de causa e efeito, pelas leis de merecimento, pela tua fé. Ou seja, nada que não chega até você, tudo que chega até você tem que ser justificado, para que você seja, a palavra justo. Justo é o que é justificável. É justo.